Oi, gente, que bênção, que bom estarmos juntos aqui pelo YouTube. Olha, eu quero junto com você estudar a palavra de Deus. Uma das coisas que as pessoas muitas vezes têm dúvidas, né, e perguntam, por exemplo, elas falam, pastor, eu aceitei Jesus, eu o reconheço agora como meu único e suficiente Salvador. O que eu preciso fazer? Né? Quais são os próximos passos? O que eu tenho que fazer, agir? Como que eu vou fazer para que eu possa crescer espiritualmente, para que eu possa caminhar? Então eu quero tratar desse assunto com você. Nós vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus, né? Então você que está chegando agora, né, na igreja, você que agora está descobrindo a palavra de Deus, está começando a mexer na Bíblia, né? Está começando a ter essa curiosidade, seu coração assim foi iluminado pelo Espírito Santo. Então agora é momento de você dar os primeiros passos, né? Eu quero falar sobre 4 situações muito importantes que você precisa ter consciência, né? Então eu vou estar falando sobre a importância da gente congregar, né? A reunião dos discípulos de Jesus, eles precisam estarem juntos, né? Eu vou falar também sobre a importância de você se batizar e também participar da comunhão, da ceia do Senhor. E o ID, o testemunhar da fé. Então nós temos 3 ordenanças assim, básicas, né? Nós temos que Jesus deixou para os seus discípulos. O batismo, a ceia e o ID, o testemunhar da sua experiência, né, com outras pessoas. Mas antes de entrarmos nesse assunto, nesse primeiro momento eu quero focar com você sobre a importância de da congregação, de estarmos juntos, reunidos em um local onde possamos crescer espiritualmente, sermos assistidos, ajudados, aconselhados, né? E também, de uma maneira especial, por que não dizer, contribuirmos, né? Para que a comunidade ali cristã se desenvolva e nós temos talentos, nós temos dons e quando Deus nos chama, certamente Ele tem um propósito. Amém? Então eu quero começar lendo um texto que está em Mateus capítulo 28, não é? Chamado da Grande Comissão, a Grande Comissão, a última ordem, né, que Jesus deixou para os seus discípulos, para os seus seguidores. Diz o texto sagrado da seguinte forma, Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Uau! E assim termina, né, o Evangelho de Mateus. Aqui estão as últimas ordens de Jesus para os seus discípulos. É muito forte, é muito especial. Eu até penso e acredito que quando nós chegarmos no céu, nós seremos questionados por Jesus o que nós fizemos, qual foi a nossa atitude em relação à última ordem que ele deixou, né? E qual foi a ordem? A ordem é ir, fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensiná-los a guardarem as ordenanças, né? Isso é muito importante. E eu gosto de começar pensando sobre essa fala de Jesus tão poderosa, quando ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide. Ou seja, não sobrou autoridade para o diabo, nós estamos revestidos, né, da autoridade. Ele está simplesmente dizendo, olha, eu tenho todo o poder nos céus e na terra e eu estou delegando a vocês, eu estou liberando essa autoridade sobre o meu corpo, que é a igreja, né, sobre os meus discípulos, para que vão e continuem a fazer a obra de Deus. É maravilhoso, não? É bênção, nós temos que nos envolver, né, no nome do Senhor Jesus. Então vamos lá. Tendo
recebido a Jesus Cristo, né, como nosso único e suficiente Salvador, você precisa, eu preciso, nós precisamos nos filiar a uma agência do reino de Deus, a uma igreja, né? Nós precisamos estar congregando. O que é a igreja? Essa palavrinha igreja, né, lá do grego, eclesia, né, ela significa a união de todos aqueles que ouviram o evangelho, disseram sim para Jesus, né, e decidiram romper com a cultura do mundo, né, romper com esse sistema do mundo e vieram todos agora de uma maneira tão especial, né, se unirem, estarem juntos para aprenderem e se desenvolverem, né, na caminhada da fé, na forma como Jesus ensinou. Então a igreja é a reunião dessas pessoas que um dia ouviram o evangelho, saíram do mundo, literalmente, né, e estão agora mergulhados no mundo de Deus, né? A igreja é o corpo de Cristo, né? A palavra de Deus diz que a igreja, Paulo escreve dizendo, né, que a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça, né? Ou seja, é importante você já começar a entender isso. Tudo o que Deus faz na terra, Ele faz através da igreja. Entende? Jesus é o cabeça, nós somos o corpo e individualmente membros desse corpo. Portanto, você não vai ver uma cabeça por aí andando, né, sem o corpo e o corpo sem cabeça. Não existe isso. Nós estamos ligados a Cristo em um mesmo espírito. Portanto, a igreja agindo na terra, ela está dando continuidade à obra de Jesus, como se ele estivesse aqui presencialmente, fisicamente. Então nós somos membros do corpo de Cristo, nós somos a igreja. A igreja não é aquele prédio, né? A igreja somos nós. É importante a gente pensar sobre isso e também pensar o seguinte: puxa vida, pastor, que bênção, amém, eu recebi Jesus como meu único e suficiente Salvador e agora eu quero estar nessa comunidade, eu quero estar na igreja, eu quero ser a igreja, eu quero viver essa realidade. O que eu preciso fazer? Então eu vou colocar aqui algumas coisas que é importante demais, é fundamento, né? E você e eu, nós temos que estar sempre, sabe, lembrando disso. Isso tem que estar muito fresco no nosso coração, na nossa memória, não é? Ou seja, nesta comunidade, né, de cristãos, você e eu, nós temos responsabilidades. Nós temos que nos comprometer a algumas coisas. Pense bem, você vivia uma vida anarquista e agora você vai se submeter a um rei, Jesus. Você vai aprender a caminhar, você vai aprender as regras desse reino, como esse reino funciona, né? E você então será inserido num grupo de pessoas que é a igreja. E ali naquele grupo você terá muitos privilégios, né? Você será acolhido, cuidado, alimentado espiritualmente, suprido, assistido, né? Você vai desenvolver, mas você também precisa entender que você agora tem responsabilidades. E a primeira responsabilidade que você tem ao se unir a um grupo de pessoas, aos discípulos de Jesus, à igreja, é que você precisa preservar a unidade da igreja. É sua responsabilidade. Não terceirize isso. O que eu estou querendo dizer? Eu vou ler para você um texto de Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versos 13, 14 e 15. Olha o que o apóstolo Paulo escreve. Ele diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Ele diz: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, seja a paz de Cristo,
o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Paulo está dizendo que nós devemos suportar uns aos outros. Nós devemos nos perdoar mutuamente. Paulo está dizendo que nós devemos realmente amar, andar em amor, porque nós somos chamados para estarmos em um só corpo. Nós juntos somos o corpo de Cristo. Aí você fala, pastor Alisson, mas como que eu vou fazer isso? Não é? Olha, por exemplo, você deve, de maneira alguma, falar mal da igreja. Você não pode falar mal de você mesmo. Não fale mal da noiva de Cristo, do corpo de Cristo. Você vai vir congregar numa igreja, você vai estar junto, vai ter coisas que ainda estão sendo organizadas, vai ter situações que não vão estar corretamente implantadas, né? Todos estamos sendo trabalhados e você precisa ter essa prudência, né? De não falar mal da igreja, de não falar mal dos pastores que Deus colocou para estarem ali, sabe, direcionando, alimentando, protegendo os líderes que estão estabelecidos na igreja. É assim que você vai preservar a unidade da igreja. Você não vai de jeito nenhum falar mal da igreja. Você não vai falar mal dos pastores, você não vai falar mal dos líderes. Você vai também, por exemplo, evitar a todo custo de ouvir fofocas. Fazer, não precisa nem colocar, né? Agora, não dê ouvidos para factoides, para axiologias. Entende? Você deve ser esse tipo de pessoa que evita essas coisas, que realmente recusa a ouvir fofocas e coisas desse tipo. Né? É muito importante a gente pensar sobre isso, agir com amor. É importante demais, né, gente? Você está num grupo, então você tem que suportar uns aos outros, você tem que ter amor com todos os membros, não pode ter acepção de pessoas. Ame a todos. Nós nos identificamos, é normal. Nós temos aquela identificação com determinados tipos de pessoas, né? Mas, embora isso é real, nós devemos ter um mesmo trato, nós devemos ter o mesmo amor para com todas as pessoas que estão ali reunidas. Tá vendo como que é um desafio? Por isso, nós precisamos da graça de Deus. Precisamos viver em harmonia com os irmãos. Então, você aceitou Jesus, você agora quer estar na igreja, você quer ser a igreja, você precisa lutar. Aleluia! Você precisa estar disposto a preservar a unidade. Você deve falar, eu vou preservar a unidade da minha igreja. E quando tiver um conflito? É possível que possa acontecer. Você vai simplesmente sair? Não. Independente se você seja o ofensor ou o ofendido, você sempre deve buscar reconciliação. Você sempre deve lembrar que Jesus nos perdoou, te perdoou, né? E nós devemos também perdoar, você deve perdoar. Então busque sempre a reconciliação, busque sempre estar juntos. Amém? Andando em amor, suportando uns aos outros. Se você entender isso, uau, você será realmente uma coluna de sustentação, né, da igreja, da obra de Deus. Outra coisa importante que você deve se comprometer ao vir congregar, você deve apoiar o trabalho da igreja. Olha, você não tem ideia como isso é importante. Não só preservar a unidade, mas apoiar o que a igreja, o que aquele grupo de discípulos de Jesus estão fazendo. Nós devemos viver isso intensamente. Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, no verso 27, está escrito assim, olha, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma,
lutando juntos pela fé evangélica. Uau, é isso que o apóstolo Paulo queria ouvir, né? Que aquela comunidade estavam com um só espírito, um só entendimento, uma só alma, todos juntos, lutando, sabe, pela fé cristã, pela fé evangélica. Filipenses capítulo 1, verso 27. Que texto maravilhoso. Então apoie o trabalho. Como, pastor Alisson, que eu vou fazer isso? Participe regularmente das reuniões, das atividades da igreja, os cultos. Não seja aquele tipo de cristão que vai apenas uma vez na semana na igreja. Não faça isso. Participe das atividades que a igreja está realizando. Seja um cooperador, né? Só de você ir, só de você estar ali, você já está cooperando, né? Faz tanta diferença. É importante. Nós precisamos entender a nossa importância na igreja. Então participe regularmente, né? Você deve viver também assim uma vida cristã digna. Não envergonhe o nome de Jesus. Sabe, não viva de qualquer jeito. Seja um cristão exemplar. Seja um cristão realmente consagrado, dedicado. Sabe, não dê mancadas. É uma responsabilidade nossa, nós temos que nos comprometer a isso. A sermos cristãos, sabe, autênticos, verdadeiros. Viver uma vida cristã sadia. Não é difícil, basta a gente comprometer. Né? Nós precisamos também apoiar a igreja no sentido de sermos dizimistas, ofertantes. É dinheiro, você tem que investir ali. Sabe, você precisa entender que através da sua entrega regular de dízimos e ofertas alçadas, você está apoiando a igreja, você está apoiando o trabalho da igreja. Sabe uma coisa que ajuda demais a igreja? São as sugestões, críticas, sugestões, né? Todo grupo, toda igreja, toda agência do reino precisa de aprimoramento, né? E você deve ter o cuidado, a ética, né? A sabedoria de encaminhar as suas críticas, as suas sugestões diretamente aos destinatários. Assim você vai estar evitando aquilo que a gente falou lá no início, fofocas, né? No sentido de a palavra ela torce, daqui a pouco você colocou uma situação, já está, né, aquele telefone sem fio, vira uma fofoca, vira uma conversa. Não. Se você tem uma crítica a fazer, se você tem uma sugestão a dar, vá direto à pessoa. Assim você estará apoiando verdadeiramente o trabalho da igreja. Você achou que era fácil, né? Não. A salvação é de graça, mas ser discípulo de Jesus nos custa apenas algo não, nos custará tudo. Nós realmente precisamos nos comprometer a apoiar o trabalho da igreja, nos comprometer a manter a igreja unida. Você deve também, sabe fazer o quê? Servir no ministério da igreja. 1 Pedro capítulo 4, verso 10. 1 Pedro capítulo 4, verso 10. Pedro escreve dizendo assim: servi uns aos outros, cada um, olha aí o detalhe, cada um conforme o dom que recebeu. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Não é todo mundo igual, claro que não. Deus, ele dá dons, talentos, né? Então, faça uso dos seus dons, faça uso dos seus talentos, não para se engrandecer, não, mas para o benefício de todas as pessoas daquela comunidade cristã, daquela igreja. Sabe, esse é o meu sonho aqui para o Evangelho Pleno. Que cada pessoa que vem para cá possa entender essa realidade, né? Possa realmente servir, né? De repente você tem aptidões tão diferentes, né? Às vezes você toca instrumentos, você é um poeta, você canta,
né? Você sabe agregar pessoas, você cumprimenta, recebe bem as pessoas, você tem talento para lidar com as crianças, ou seja, sirva, faça uso dos seus dons, dos seus talentos, né? Para o bem de todos. Isso é servir no ministério da igreja e você deve se comprometer a fazer isso, né? Às vezes a igreja está precisando de um instrumentista e você toca. E você fala assim, mas eu não sei. Não, se ofereça. Vá lá, deixa Deus te usar, né? E assim você vai sendo aperfeiçoado. A igreja ela também promove treinamentos de capacitação. Participe, né? Ou seja, seja a primeira pessoa a falar assim, eu quero aprender, eu quero ser treinado, eu quero ser capacitado. Então, servir no ministério da igreja é algo que eu e você temos que comprometer. Amém? Algo que não tem como escapar é que a igreja, aquele grupo de cristãos, ainda que ele seja pequeno, ele precisa crescer. Ele precisa crescer e é por isso que você veio. E da forma que você chegou, outras pessoas também vão chegar. Então, precisamos crescer, precisamos avançar. Então, você tem que contribuir para o crescimento da igreja, você tem que se comprometer a isso. Atos capítulo 2, aqui no verso 47, Lucas, né, o doutor Lucas, médico, né, ele que escreveu o livro, o evangelho que leva o seu nome e o livro de Atos. E ele faz o registro aqui, né, em Atos 2,47 está escrito assim, olha, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Percebe? Eles viviam ali em harmonia, cada um se empenhando, cada um se voluntariando, e enquanto isso, né, as pessoas ficavam simpáticas em relação aos discípulos de Jesus e o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos, as pessoas iam chegando, ou seja, a igreja precisa crescer e nós temos que nos comprometer a contribuir nesse sentido. É importante, né? Como que eu posso fazer isso? Orando. Ore, fala, Deus, em nome de Jesus, eu quero ver a igreja avançando, o Senhor abençoe, dê estratégias, né? Participe das as atividades evangelísticas, né? de propagação da fé, ou seja, participe, seja voluntário, fala, eu quero participar, eu vou contribuir, eu vou ajudar, a minha igreja vai crescer. É assim, não é que a comunidade dos discípulos de Jesus devem viver, né? Ou seja, seja alguém que ore, seja alguém que participe. Amém?